Olá, boa tarde. Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. O Viva Mais Saudável você encontra dicas de especialistas da área médica. Então é só acompanhar as redes sociais do Viva Mais Saudável ou acessar o site. Lá você encontra dicas de nutricionistas, psicólogos e toda a área médica para você ter uma melhor qualidade de vida. E para você saber as nossas próximas entrevistas, é só acompanhar a agenda TP Fest. Lá você encontra toda a programação. E hoje a entrevista é pelos espaços jurídicos com a advogada a doutora Natália Siriani, ela que é especialista na área militar, vai estar conversando com a gente hoje sobre o impacto da lei 13.954, né, o que afetou nos militares. Então, uma boa tarde a todos. A entrevista hoje com a doutora Natália Siriani. Você que quiser mandar a sua pergunta, pode enviar a sua pergunta, que a gente faz no decorrer da entrevista. Lembrando que a nossa transmissão é pelo canal TP Fest. Uma boa tarde, estou aguardando a doutora Natália, que hoje a gente vai estar falando sobre a Lei 13.954, os impactos que acontecem na carreira militar com essa nova lei. Então, uma boa tarde. Para quem quiser mandar as perguntas, pode enviar suas perguntas que a gente faz no decorrer da entrevista, ok? Uma boa tarde a todos. Estamos aguardando a doutora Natália. Vou enviar aqui o convite. Lembrando que a transmissão é pelo canal. Estamos aguardando a conexão. O convite foi enviado. Uma boa tarde, doutora. Sim. Tudo bem? Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. Hoje a gente vai falar sobre a Lei 13.954, né, os impactos que causou. E antes de a gente começar, eu gostaria que a doutora se apresentasse. O meu nome é Natália Siriani, eu sou advogada especialista em direito militar há mais de 17 anos, né? Atuo tanto na área judicial quanto na esfera administrativa também. E, doutora, para quem está entrando na área militar agora, o que é essa Lei 13.954 e qual o objetivo dela? Então, essa lei, ela trouxe uma mudança muito significativa na carreira dos militares. Ela foi publicada em 6 de dezembro de 2019 e ela tem principalmente o sistema de proteção social militares, que é a reforma, a previdência, os adicionais, as gratificações, todos os direitos inerentes à carreira militar. E, doutora, quais foram as mudanças mais importantes na prática para os militares? A mudança mais importante, para mim, assim, que eu vejo que teve um impacto muito grande, foi com relação aos militares temporários. Por quê? Antes, os militares temporários tinham os mesmos direitos que os militares de carreira. Ou seja, caso eles viessem a adoecer ou ficar incapaz exclusivamente para o serviço militar, eles teriam direito à reforma. Com a publicação dessa lei, os militares só terão direito à reforma se forem julgados inválidos. Os militares podem. Então, eles ficaram escarnecidos, né? Porque nem sempre que gera uma invalidez, que não gera invalidez, quer dizer que você está apto para o trabalho aqui no meio civil. Então, muitos militares temporários estão sendo licenciados, mesmo doentes, com base nessa lei que foi publicada em 2019. E o que mudou nas regras da pensão militar e também nas alicotas de desconto, doutora? O que acontece? Antigamente, as pensionistas elas não contribuíam com o sistema de previdência.
Então, quando o militar viesse a falecer, né, elas iriam receber a pensão ali, mas não iriam continuar sendo descontado contra-cheque a pensão. Hoje, elas passam a contribuir com essa pensão também. E essa alíquota, se eu não me engano, acho que é 10,5%. E no caso das principais alterações para a reserva e na inatividade também? Mexeu? Isso, mexeu muito. Com relação à questão da reserva e da inatividade, aumentou o tempo, né? Agora os militares têm um pedágio para cumprir, porque antes era até 30 anos. E para a reserva com relação aos temporários, para a reforma com relação aos temporários, ficou essa questão de ter o direito à reforma somente se for julgado inválido, ou seja, que incapaz para todo e qualquer trabalho. E houve percas ou ganhos reais na parte da remuneratória da tropa? Na verdade, para quem é praça, houve perdas. Por quê? Porque quando foi publicada essa lei, ela aumentou o adicional de, se eu não me engano, acho que é habilitação ou gratificação. E esse adicional aumentou para oficiais. Então, esse aumento foi gradativo, né? No entanto, quem passa. Então, houve sim um aumento da remuneração, mas somente para oficiais. E a lei mexeu também com alguma gratificação ou direito que gerou revolta do pessoal também ou não? Minha questão dos temporários, né? Porque os militares temporários, eles ingressam ali, estão prestando serviço militar obrigatório ou por outra forma, né? Porque tem um concurso também para o militar temporário. Só que, quando adoece, não tem mais direito ao amparo do Estado. Então, eles estão sendo o quê? Excluídos ou encostados, que é aquele militar que fica vinculado somente para o recebimento do tratamento médico, sem nenhuma remuneração. Ele fica esse tempo só afastado, mas não recebe nada, então. Não recebe nada. E antes não, antes o militar temporário, ele recebia o soldo, né? Ele mesmo se ele passasse 10 anos trabalhando, mesmo no temporário, tinha o direito de adquirir estabilidade. Hoje ele não adquire mais, mesmo com 10 anos. O que eles estão fazendo? Deixando o máximo, o tempo máximo, que é 8. Porque antes, o que acontecia? O militar, às vezes era um bom militar, né? E o exército não queria perder, então ia renovando o tempo. Quando chegava a 10 anos, esse militar temporário adquiria estabilidade e não podia mais ser excluído. A ABS, que fosse submetida a um conselho, né, de disciplina. No entanto, com a publicação dessa lei, não tem mais a estabilidade. Então, agora sim, mesmo que ele passe mais tempo, ele não adquire a estabilidade mais. Ou seja, ele pode ter 11 anos, mas vai ser excluído se a administração entender que for conveniente para ela. E quais pontos dessa lei os militares estão conseguindo reverter na justiça na prática, doutora? A questão da reintegração. Por quê? Quando o militar ele é licenciado ou encostado, o que a administração fala? A gente está cumprindo a lei porque você tem o direito de ser encostado, só receber o tratamento médico. E ela mostra isso para o juiz. Só que a gente mostra o outro lado. Tudo bem, a administração ela está aqui, está falando, está cumprindo a lei. Só que essa lei ela é ilegal. Porque como que você disponibiliza um tratamento e não dá condições para a pessoa realizar esse tratamento? Então, essa atitude da administração, ela tem uma aparência de legalidade, né? Mas, na verdade, a gente vê que esse militar ele está totalmente prejudicado. Porque como que ele vai ficar deslocando para ir até o batalhão se ele não tem dinheiro? E também está doente e não tem como trabalhar. Como que ele vai comprar os medicamentos? E se ele não for, vamos supor que eles marcam a primeira vez. Porque na maioria das vezes, esses militares dependem até do pai para levar, de um terceiro também. Vamos supor que ninguém pode levá-lo. E ele também não tem dinheiro para ficar pagando deslocamento. Porque
Se você pegar ali, Rita, mais ou menos 70% é muito humilde, né? Então, assim, vê muita esperança, o sonho na carreira militar de melhorar de vida. Aí você fala, mas não tem dinheiro para nada? Não, realmente, às vezes não tem. Às vezes, o próprio salário dele cuidava da família inteira, dos irmãos, da mãe, do pai, né? E não tem como ficar a cada 15 dias, ficar deslocando, às vezes mora muito longe. Então, sem nenhuma condição financeira é impossível, né? E aí, Com certeza. se der três comunicações e ele não comparecer, eles cortam o tratamento porque falou que ele cometeu uma transgressão, porque não cumpriu a ordem, mas ele vai cumprir como? Então, isso a gente tem mostrado para o juiz. Fala, é impossível, né? Ela quer falar que está ajudando, né? Não, olha aqui, olha, ele tem direito ao tratamento médico, mas não tem como ele fazer. E o juiz está conseguindo compreender que não tem como e mandando reintegrar. Que é o quê? Quando reintegra, aí vai para tratamento médico e recebimento do soldo, que é o salário deles, né? Porque aí tem como ele se deslocar também, né, doutora? Porque essa lei é um pouco injusta, não? Porque você pensa, ó, se você tem um militar temporário e um de carreira, os dois estão exercendo a mesma função, ambos estão em uma missão, né? Vamos supor que tem um tiroteio, eles estão cumprindo uma missão lá na favela, lá na Rocinha. Tem um militar temporário de carreira, eles estão em missão, os dois. Os dois militares levaram um tiro, né? Não morreu, mas ficou incapacitado. Mas não ficou inválido, só incapacitado. O militar de carreira, se essa incapacidade for definitiva, ou seja, ele não tem como recuperar totalmente a rigidez física dele, ele vai ser reformado. Se o militar temporário também estiver na mesma condição, ele vai ser mandado embora. E Então, sem assim, direito como é a que você... nada. Sem direito a nada. Aí você fala, é muito injusto, os dois estavam fazendo a mesma função. Então, como que o Estado, né? Porque naquele momento, mesmo ele sendo temporário, ele estava sob a tutela do Estado, sob a proteção do Estado. Então, ele tem que ter um amparo. Ah, mas a gente oferece o tratamento. Ah, mas tem condições desse militar realizar? Então não tem como ele recuperar ou pelo menos melhorar e ter uma qualidade de vida melhor, né? Com É certeza. complicado. Essa lei, eu acho que ela vem muito para os É temporários, né? verdade. É verdade, doutora. E qual o maior mito que o militar acaba acreditando sobre os seus direitos hoje? Olha, é confiar, né? Como a gente fala, conversa muito aqui nas nossas entrevistas. O mito é falar assim: olha, você ficou doente, a gente vai dar todo o amparo. Pode ficar tranquilo, você vai ter direito ao tratamento médico, tudo, a gente não vai te mandar embora. Mas na primeira oportunidade, se esse militar não tem condições de trabalhar, o que ele vai ser? Vai ser mandado embora, porque o comandante não vai ficar com ele lá. Até porque o ato de exclusão ele é discricionário, ou seja, o comandante que vai decidir se quer ficar com ele ou não, se é conveniente e oportuno ficar com esse militar. Aí você tem um militar que já está há 6 meses doente, afastado, não consegue cumprir missão, aí chegou a época de renovar, né, o tempo dele lá, que é o que chamam de reengajamento. Esse comandante não vai dar um parecer favorável. Ele vai ser o primeiro a falar o que, olha, parecer desfavorável, não tem interesse, né, que ele continue mais prestando serviço. Aí esse militar fica totalmente desamparado. É uma verdade, doutora. E quando que é a hora do militar procurar a orientação jurídica especializada no direito militar? Esse militar, aconteceu qualquer imprevisto, aconteceu um acidente, já procura a orientação. Porque ali o advogado ele já está ciente do caso dele, já pode ir trabalhando até mesmo para tentar evitar a exclusão desse militar. Ah, mas como que você vai trabalhar com isso? Fazendo requerimentos, demonstrando o direito, falando que ele tem direito ao tratamento médico, né? Que se ele for excluído, esse não é o entendimento que já está pacificado pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário já vem reconhecendo o direito dele voltar e ter direito ao tratamento médico e soldo. Pedir para instaurar procedimentos que às vezes a administração não instaura para comprovar nexo causal entre
a incapacidade do militar e a prestação do serviço ou o acidente sofrido em serviço. Então, o advogado, a partir do momento que ele toma ciência, mesmo com esse militar ainda lá dentro, ele já pode ir trabalhando para poder proteger os direitos desse militar. Porque provavelmente ele vai... Né? Mas então o advogado ele vai ali, pelo menos, tentando segurar um pouco até que o momento que ele for licenciado e for entrar com a ação, já está tudo pronto. E ele ser reintegrado mais rápido. Quanto mais passar, mais difícil vai ficando. Para poder pedir... Complica mais a situação, né? Para poder proteger os direitos desses militares, né? A doutora acha que a falta do conhecimento é o que faz os militares perderem os seus direitos? Ah, sim. Na verdade, quando você vê uma tropa muito esclarecida, não é uma tropa muito fácil de dominar, porque ela passa a questionar os seus direitos, né? Então a gente fala assim, não, então quanto menos souber, hoje eu acho que não muito mais, né? Mas antigamente tinha militares que eram praticamente analfabetos. Se você pegar esses militares lá do Amazonas, né, lá bem mais para cima, a gente não tem nem estudo, não tem nada, coitado. Então, você não sabe perder a carreira também. Falar, se eu questionar, eu posso ficar marcado aqui, eles vão começar a me mandar para operações mais perigosas, pode me transferir para uma outra localidade, eu vou ficar longe da minha família. Então, muitos militares ficam quietos, né? E confiando que a administração está cuidando deles. Mas 90% dos casos não está. A administração está protegendo ela está vendo os direitos dela. E, inclusive, tem casos de militares que, inclusive, quando vai questionar, eles falam assim para ele, você vai lá e procura os seus direitos, então, procura, a gente faz assim. Só que a hora que entra o advogado, a conversa virou outra, que a gente já percebeu isso. Aí trata com mais respeito, né? Porque sabe que está lidando ali realmente com o direito da pessoa. Então, quando a pessoa não sabe, aí ela é enganada, é iludida, né? Com a sensação de que vai ser protegida. Com certeza. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu vou começar com o Renan, que está na live. Ele pergunta: o que é mais perigoso, o erro da administração ou o silêncio do militar? Assim, pela experiência, o silêncio do militar. O militar, quando acontece alguma coisa com ele, ele fica em silêncio, ele está deixando de proteger os direitos dele. Porque ele vai deixando o tempo passar, né? E aí vai passando, e aí quando você vai ver, às vezes uma situação que poderia ser bem melhor, você fica limitado àquele tempo ali que você já começou a trabalhar. Então, assim, aconteceu, não fique calado. Mas eu tenho medo. Mas então contrata para tirar uma dúvida, para assessorar por fora, né? Não quero aparecer com... Mas o advogado sem para a administração, dando suporte, né? Uma orientação mensal, para ele não ficar tão desprotegido. E o Renan também ele pergunta qual a frase em uma ata de inspeção de saúde pode mudar toda a carreira? Geralmente, o que acontece? Depende da doença que esse militar tem. O que mais mexe com o direito dos militares é a questão se está doente e na ata de inspeção de saúde fala que a doença não tem nexo, ali ele vai ser reformado, se manter, né, esse parecer, ele vai ser reformado proporcional. O tratamento dele não vai ser totalmente custeado pelo Exército, porque ele vai ter que pagar uma porcentagem. E no final das contas pode ser excluído também sem direito nenhum. Ainda mais se não for inválido, né? Verdade. E a gente tem a pergunta da Michele. A Michele manda: oi, doutora. Todos esses militares que estão exercendo essas atividades, será que eles estão atualizados nessas regras ou falta tempo para eles verem essa lei? Será que o patrulhamento faz essas atualizações para eles em execução ou eles têm que procurar por si só um advogado? Olha, eu acredito, é até uma pergunta muito boa, porque assim, quando a gente conversa com os militares,
a gente vê que a maioria é desinformado. Tá? O que o batalhão ali realmente oferece em cursos, nessas situações assim, um treinamento, são questões mais superficiais, principalmente quando se fala de militar temporário e de praça. O oficial, ele é mais instruído, né, condições de acesso. O praça não, porque o praça, muitas das vezes, se você pegar um rapaz de 18 anos que está fazendo ali o serviço militar inicial, o que que uma pessoa de 18 anos que terminou o terceiro colegial vai fazer? Nada. Se você falar para ela assim, é artigo tal, parágrafo tal, ele fala, o que que é isso? Eu nunca peguei num código, porque as escolas não ensinam direito, nem nada. Então, eles vão só trabalhar e executando o serviço, a missão que é determinada. Então, eu acredito que realmente, pelos atendimentos que a gente tem feito, muitos militares não desconhecem, muitos militares desconhecem realmente os seus direitos. Inclusive, tem uns que falam assim, não, realmente, eu estou doente, eu tenho que ser mandado embora mesmo, porque eu vou fazer o quê aqui? Aí você fala, não, mas o senhor tem direito de ter um tratamento médico, de receber um amparo. Ah, tem, doutora, porque eles falaram para mim que eu tinha direito só ao tratamento médico. Aí você fala, não, porque eu vi uma live, eu vi um vídeo. Aí que esse militar está tomando conhecimento, né? É Então, às vezes a gente fala verdade. assim, hoje é internet, você não pode ficar falando as coisas. Mas o tanto de pessoa que você ajuda, porque se você pegar hoje o efetivo das Forças Armadas, mais de 70% é militar temporário. E com a mudança dessa lei, não está ficando uma carreira mais atrativa. Porque qual carreira que você vai arriscar a sua vida e que você vai ficar doente e não vai ter direito a nada, Com né? certeza, é uma lei que acaba prejudicando, né? E eu tenho a pergunta aqui Isso. do Carlos, de Minas Gerais. O Carlos enviou no grupo jurídico, ele disse que a filha dele tem 25 anos, estuda, e com a mudança dessa lei, ele queria saber se ele ainda consegue mantê-la como dependente na pensão militar. Ela tem 25 anos, ela estuda ainda? Isso, estuda. Se ela tem 25 anos, mas ela é estudante, olha, pelo fato dela ser estudante, ele consegue manter ela assim. Só que tem um prazo também, ele não pode ficar muito tempo lá. Provavelmente ela deve estar acabando já, né? É, acredito que sim, pelos 25 anos, né? Deve estar terminando. É. Porque a lei Então, o conselho mexeu faria o também nessa, seguinte: nessa mexeu na parte, né? questão da pensão. Eu acho que foi até um tema da nossa live passada, né? Acho que foi, se eu não me engano. Porque, na verdade, é até os 24 anos. A lei fala até os 24 anos. Então, o que eu faria se fosse ele? Eu ficava quieto, não falava nada. Se ela está tendo acesso ao tratamento de saúde, agora tem que ver uma questão. Ela é doente, ela precisa desse plano de saúde, porque se eles retirarem, ela pode alegar que precisa do plano, que está doente, que, né? Alguma coisa assim. Mas se não, provavelmente eles já vão retirar, porque a lei é até os 24. E tem a pergunta da Ana, do Rio de Janeiro, ela mandou pelo chat, ela mandou uma boa tarde, doutora, eu sou viúva de militar e me disseram que a minha pensão pode ser reduzida com essa lei. Eu gostaria de saber se isso é verdade e se pode acontecer. Isso. Pode acontecer sim. Por isso que ela tem que procurar um advogado antes para ele proteger esses direitos dela. Mas acontece o quê? Que a administração às vezes passa muita informação equivocada, né? Porque tem que ver o que ali, o que que o marido dela se ele era ex-combatente, se não era, porque aí a pensão é diferente. Por quê? Porque a lei que rege a pensão é aquela lei que está vigente na data do óbito do instituidor, ou seja, na data do falecimento do marido, eu acho que é marido dela, né? É, A lei que estava isso. vigente na data do falecimento do marido, não é a lei de agora. Só que o que acontece? A administração, a maioria das vezes, aplica agora 2019. Mas às vezes Aplica foi em todo antes. mundo, né? Já vai direto, né? Aí fala assim, ó, você procura um advogado. Então, o que ela tem que fazer? Já procura antes, já vê, porque já faz um requerimento para a própria administração. Agora tem que ver como que isso chegou nela. Se ela foi lá, se ela recebeu alguma comunicação. Porque se isso aconteceu, é melhor ela já agir rápido antes, porque senão pode simplesmente chegar o contra-cheque para ela já reduzido.
Verdade. E o Renan pergunta aqui se a data do acidente pode valer mais do que a data da sentença. Não, o que que acontece? Se você está com um processo judicial, o que vale é a sentença. A sentença, ele é um título executivo, né? Agora, o acidente, não é que ele vale mais do que a sentença. A data do acidente, ele vai servir para comprovar os direitos da pessoa. Agora, pode ser que a pessoa sofra um acidente e na sentença eles não consideraram a data correta do acidente. Aí tem como você questionar essa sentença. Mas se a sentença está correta, com todos os dados ali, aí tem que ver se ela compreendeu realmente ali o que a lei, né, ela quer passar, se realmente ela não está violando nenhum artigo. E o acidente ele vai servir para poder determinar quais os direitos da pessoa. Ele é o principal, ele é o ponto de partida ali. E o Renan pergunta se como funciona o primeiro atendimento no escritório, se pode ser por videochamada. Pode ser por videochamada, que a doutora Natália atende o Brasil todo, então é só você entrar em contato aí pelo Instagram, que lá eles te dão assessoria. Então você pode acessar aí o @NC Advocacia Militar, que lá eles te dão todo o suporte para você, Renan. Senão você pode chamar depois no suporte, no privado, que o atendimento do bate-papo legal e dos espaços jurídicos passa para você como funciona, né, doutora? Isso mesmo. E eu tenho pergunta aqui do Roberto. O Roberto é do Rio Grande do Sul, está mandando uma boa tarde. Ele fala que ele estava prestes a entrar na reserva quando mudou a lei. E ele teve que trabalhar mais tempo por causa do tal pedágio. Ele queria saber se isso é legal ou se ele consegue algum tipo de revisão judicial. Aí tem que ver o quê? Quanto tempo de serviço ele já tinha quando publicou a lei? Porque realmente a lei, no começo da nossa entrevista eu falei que ela aumentou o tempo de serviço, né? Então, quem estava ali e não tinha completado o tempo anterior, tinha que pagar um pedágio, ficar um tempinho a mais. Uns ficaram 6 meses, outros ficaram 1 ano. Aí tem que ver quanto tempo de serviço ele tinha naquela época que publicou a Lei 3954 de 2019, para ver se dá para fazer alguma coisa ali para ele, nesse caso, né? Porque aí, se der para fazer e ele ficou a mais, aí vai ter que aumentar os adicionais, as gratificações, porque ele ficou mais tempo. E eu tenho a pergunta também do Marcos, está mandando uma boa tarde, ele é de Santa Catarina, nos acompanhando aqui pelo site. Ele diz que o posto dele não teve aumento, que ele esperava, né? Mas com a lei, enquanto outros tiveram um valor a mais, ele não. Ele queria saber se tem como discutir essa diferença salarial também na justiça. Tem sim. É o que muitos falam, é o adicional disponibilidade, né? Ele ficou muito contraditório, na verdade. Então, assim, muitos militares entraram para poder rever esse adicional. E eles estão ganhando, sim, realmente, tá? O tempo deles tem que ser considerado maior. Mas aí tem que ver o contra-cheque, tudo certinho, para poder dar um parecer mais certo para ele. Mas realmente tem como rever, sim. E o Renan, ele pergunta aqui, né, por que procurar alguém que atua especificamente no direito militar pode fazer a diferença em relação à orientação jurídica. Depois da consulta, o cliente recebe essa orientação? É importante você procurar um militar da área, porque se você quer tratar de assunto militar, você tem que procurar um advogado militar, que realmente tem experiência nessa área, porque é uma área muito específica, né? Até para você conversar dentro de um batalhão, você tem que saber até como que eles tratam lá dentro, porque tem nomenclaturas que são militares. Se uma pessoa não é da área e chega lá e fala assim, não, esse militar aqui, ó, ele ficou agregado muito tempo. Aí você fala assim, mas o que é agregado? Né? Não, mas o soldo dele tá aqui, ó, ele recebeu. Aí você fala, o que é soldo? Aí até você procurar, não, eu vou para casa, vou estudar, mas assim, como que você vai trabalhar ali dentro do quartel? Porque eles só falam assim, isso aí não sabe não. Esse advogado aí tá querendo enganar você. Eles falam isso, né? O próprio militar, verdade. já para o militar já não ficar com o advogado lá dentro. É porque a linguagem também é outra, né, doutora? Então, outra. Quando você pega o advogado especialista no direito militar, ele já
está dentro do militar, assim, né, das Forças Armadas, para poder dar aquela resposta, até às vezes, que um que não está acostumado não daria, né, doutora? É verdade, é isso. E isso influencia muito lá junto com o militar. Porque impõe até respeito. Fala, não, peraí, então agora a gente vai fazer as coisas certinho. Vamos ver aqui, né, o que se faz a sindicância, vamos acompanhar, porque esse aqui, senão, vai dar problema para a gente. E eles não querem problema, né? Então, é bem melhor assim, procura um da área. Por exemplo, se eu quero um divórcio, eu vou procurar um advogado de família. Né? Se eu quero uma pensão, eu vou procurar um advogado de família. É verdade. E a Michele está mandando parabéns pela entrevista e que ela acompanha sempre os vídeos no grupo jurídico aí. Obrigada pela resposta. Ah, eu que agradeço. Obrigada, Michele. E a gente tem também a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Sônia, de Minas Gerais. Ela fala que o marido dela foi para a reserva e o valor que recebe hoje é menor do que quando ele se alistou. A lei pode diminuir o salário de quem já estava na carreira assim? Isso pode existir ou dá para entrar com uma ação? Nossa, essa situação dela deve estar muito, deve ser ilegal, Ela né? diz aqui, ó, Sim. eu vou até ler novamente, meu marido foi para a reserva e o valor que ele recebe hoje é menor do que quando ele se alistou. Essa lei pode diminuir o salário de quem já estava na carreira assim, antes de Não. existir? Não, a lei ela não trouxe um aumento significativo para os militares, principalmente a gente considerar os praças. Mas reduzir salário, reduzir o soldo deles, não, de forma alguma. Então, se está havendo isso aí, está errado, aí ela tem que rever. E não pode esperar muitos anos, porque só pode pleitear os últimos 5 anos. Então, tem que ver quando que ele foi para a reserva e já agir rápido para ela não perder muito dinheiro aí. Porque, às vezes, se ele foi para a reserva há uns 7 anos, 2 anos, ela já perdeu. Né? É verdade, ela Então, tem como consegue rever. reaver esses 5 anos, né? Isso, tem sim. Porque isso aí é uma situação muito, muito diferente. Porque Bastante diferente. ganhar menos do que quando entrou na reserva, deve ter Tem acontecido coisa alguma errada, coisa. né, doutor? No contra-cheque dele deve ter. Às vezes estão fazendo desconto que nem poderia ter realizado, né? Às vezes pode ser muita coisa descontada e quando chega no líquido, né, tá menos do que quando ele se É, alistou, né? pode ser também. Aí tem que trazer o contra-cheque e a gente faz uma análise. E, doutora, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de saber se faltou a gente acrescentar algo que a doutora gostaria de estar falando sobre o tema da lei. Eu queria falar o seguinte: a Lei 13954 de 2019, ela trouxe muita desesperança para os militares temporários. No entanto, eles não têm que ficar só focado nela. Por quê? Porque o judiciário já vem reconhecendo situações que ela trata como legal, mas que vem trazendo prejuízo. Então, assim, o juiz ele já está mandando reintegrar, o juiz já está mandando voltar a pagar o soldo, para eles não ficarem tão desesperançosos com relação à Lei 13954, né? E a questão da reforma realmente ainda está assim, só se for considerado inválido. Mas o que é invalidez hoje? A invalidez hoje é quando você não tem condições de exercer a profissão que garante a sua subsistência. E é isso que o advogado tem que mostrar para o juiz. Porque não é qualquer profissão, é a profissão que garante a sua subsistência. Se eu sou militar, qual é a profissão que garante a minha subsistência? É a atividade militar. Então, tudo tem uma solução. Tem que procurar. Aconteceu uma situação, está incapacitado, está doente, está sofrendo perseguição, é pensionista, está havendo desconto, porque toda essa lei alterou, né? Então, procura um advogado, não fique esperando, não, porque quanto mais esperar, menos direito essa pessoa vai ter. E mais difícil fica para poder reaver os direitos depois. Então, E a essa lei mexeu em 13954, tudo, né, doutora? Não foi uma tudo, coisa mexeu só específica, né? pensão. Ela não falou assim, eu mexi só com o temporário. Ela mexeu com as pensionistas, mexeu com os temporários, mexeu com as gratificações, né? Mexeu com a reforma.
Então, assim, para o pessoal não ficar muito triste, né? A gente fala triste, desesperançoso, porque essa lei só trouxe prejuízo. O Poder Judiciário já está revendo isso. E já tem muitas decisões favoráveis. E pode ser que aconteça aí no futuro alguma alteração ou modificação dessa lei, doutora? Sim, sim. Já tem um projeto de lei que já está para rever, inclusive, a questão da reforma desses militares temporários. Porque realmente essa parte ela é inconstitucional. Porque se a Constituição garante a dignidade da pessoa humana, o amparo do Estado, aonde que está esse militar temporário que não tem direito a nada e está doente? E quando adoeceu, estava sob a proteção do Estado. Né? Aí o Estado fala assim, não, você estava aqui, tudo bem, você machucou. Ah, não, agora você se vira para lá, você volta lá para sua família, ela que se vira e cuida de você. Não, ele estava em missão, ele estava cumprindo ordem. Né? Porque se não cumprir ordem, é preso. Então, o que você faz? Precisa ser revista essa lei e adequada, né? Porque eles fizeram a lei, mas isso acabou respaldando em todos os militares, né? E assim, né, Rita, se você vê, você pega os temporários, os praças temporários são os mais humildes, né? É os que menos instrução têm para poder ir atrás dos seus direitos. Então, por isso que a gente faz é um trabalho até social também, né? Porque às Sim, vezes uma coisinha, uma palavrinha que a pessoa vê já desperta, falar, ah, não, então peraí. Porque às vezes tem filho para cuidar, né? E não fica desamparado. com certeza. E o conteúdo informativo, ele é primordial justamente para as pessoas conhecerem os seus direitos e procurarem a orientação jurídica, né? Isso mesmo. Doutora, quais são os seus contatos? Como as pessoas podem estar fazendo para tirar dúvidas? Elas Ó, podem entrar em contato como? eu tenho um Instagram pessoal, que é o nataliasiriane.adv, né? E eu tenho um Instagram profissional também, que é o NC Advocacia Militar. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato tanto por um quanto pelo outro. A gente faz atendimento online em todo o Brasil. Não precisa preocupar, porque às vezes tem militar que quer aquela. Ah, mas aí eu vou conversar de longe, como é que eu faço? Eu tenho documento. Hoje já é uma prática, né? Esse atendimento virtual. Então, as redes sociais que a gente atende são essas, é nataliasiriane.adv e o NC Advocacia Militar. Tem também o contato, o WhatsApp, é 349-9646-7779. Pode entrar em contato também, que a gente agenda um atendimento, faz uma consulta, e esse militar sai de lá mais esclarecido e às vezes até mais aliviado, né? E a doutora também tem a parte de assessoria e consultoria também para os advogados que querem entrar também na parte do direito Isso. militar, né, doutora? Nós temos sim, nós temos a parte de mentoria. Por quê? Depois da lei 3954 de 2019, houve muita ilegalidade e muitos advogados tiveram interesse em iniciar nessa área. Até depois também, quando foi a eleição do Bolsonaro, porque ele era militar. Então isso despertou muita interesse Interesse? por essa área militar. E eu falei assim, como a gente via que tinha muita procura, a gente começou também a dar essa mentoria. Porque é uma área com poucos especialistas, realmente que sabe a matéria, né? E o advogado, ele tem ali uma oportunidade muito grande de ter um público, e é um público fiel. Porque o militar, ele honra o pagamento, ele é um público fiel, ele tem muita vergonha, né, de dever, de não sei o quê. Então, a gente dá essa assessoria para esses militares, para esses advogados que querem ingressar nessa área e na hora que for realmente ali trabalhar, já se sentir mais preparado. A gente acompanha também o primeiro atendimento para não se sentir muito perdido, porque o militar, a hora que ele senta, ele vai contar a vida dele. Aí ele vai contar do jeito dele, com, como é que eu vou falar? As nomenclaturas da caserna lá, né? Então o advogado tem que estar atento. É verdade, doutora. E eu gostaria de agradecer
a sua presença no programa Bate-Papo Legal, trazendo esse conteúdo maravilhoso aí, e sempre está aqui com a gente como apoiadora dos espaços jurídicos, trazendo conhecimento também para todos os militares, e não só para os militares, né, para a família dos militares também, porque isso é muito importante, às vezes o militar não vê, mas alguém da família viu e falou, você viu lá o conteúdo, então isso também é bastante esclarecedor, porque as pessoas que não são da área militar acabam também aprendendo também, sabendo os direitos dos militares, né? É muito importante, Rita, porque é igual você falou, às vezes um vê, aí já fala, nossa, você viu isso aqui? Aí passa para o outro, para o outro. Às vezes até chegar, às vezes, no próprio militar, né? E assim, quando você está protegido, você sabe dos seus direitos, você trabalha até melhor. Você fala assim, É nossa, verdade. agora eu tô desamparado, tô perdido, tô enrolado, vou sair daqui doente, filho para cuidar. E quando você traz uma esperança para esse militar também, ele se sente mais corajoso, mais alegre para trabalhar. E isso reflete até na família também, né? É verdade, doutora. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo Legal e aguardo a doutora com mais um tema aí para trazer esclarecimentos para o pessoal. Eu que agradeço, obrigada. E mês que vem estaremos aí trazendo um tema. Vou escolher um tema assim que o pessoal tem muita dúvida para a gente bater um papo. Ok, e o Renan está falando que o bate-papo é bastante esclarecedor, gratidão. O pessoal também agradecendo aqui, o pessoal que está no grupo também, ao vivo aqui com a gente também na transmissão do canal TP Fest. Vai mandando parabéns pela entrevista, doutora. Obrigada. E hoje a entrevista foi com a advogada a doutora Natália Siriani, ela que é a especialista na área militar. Os contatos dela, @nataliasiriani.adv ou @NC Advocacia Militar. Então, vocês podem estar entrando em contato. Muito obrigada, doutora. A gente se vê no próximo programa. Obrigada a Obrigada. todos que participaram aqui, mandando as suas perguntas. O pessoal que está ao vivo também pelo canal TP Fest. Obrigada pela audiência, pela participação também pelos espaços jurídicos e o grupo jurídico. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a audiência. Até o nosso próximo programa. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tchau. Tchau.